Então, gente, boa noite, bem-vindos, bem-vindas. Mais uma vez, gratidão ao Labor, gratidão à Fundação São Paulo, à PUC, Andrei, Leandro, Mantovani e todo mundo que veio para essa conversa. Para mim é uma experiência muito rica. Eu acho que esse ano de 2023, uma das coisas que eu vou levar na minha memória é esse momento, ou esses encontros de espiritualidade, trazer uma conversa que geralmente se tem no ambiente religioso para a arena pública. Isso é extraordinário. Eu estou muito feliz e mobilizado nessa direção. Ateísmo. Então, eu queria localizar você e me localizar também. Depois de muitos e bons anos de prática pastoral, quando eu voltei para a academia, eu fui fazer o meu mestrado e estudar espiritualidade no mundo corporativo. E a minha entrevista para a vaga de mestrado foi uma das maiores vergonhas que eu passei, foi ali naquela banca. Um doutor vira para mim e fala: então, meu filho, o que você quer estudar? Qual é o seu projeto de pesquisa? Eu falei: espiritualidade no mundo do trabalho. Que espiritualidade? Eu falei: oi? Espiritualidade islâmica, cristã, judaica, é o quê? Não, cristã. É o quê? Católica, protestante? É católica antes da reforma, depois da reforma, é na África, é nos Estados Unidos, é a protestante pentecostal, é a protestante reformada, é uma protestante o quê? É nos Estados Unidos, é aqui no Brasil, na América Latina, que espiritualidade você está falando? Eu falei: então, é isso que eu quero estudar. É isso aí que eu quero estudar. E uma das primeiras lições da academia é você recortar, né? Falar ateísmo. Tá? Ateísmo eu tenho um mundo para falar de ateísmo. Então eu quero recortar e dizer de onde eu venho e para onde eu pretendo ir. Bom, eu quero localizar a nossa conversa, ou pelo menos essa minha provocação inicial para a nossa conversa, falando do ateísmo em relação ao conceito de Deus que é hegemônico no mundo ocidental e para nós hoje aqui, e provavelmente para nós aqui nessa arena hoje, que é o Deus bíblico. A discussão sobre Deus existe ou não existe. O Mantovani fez uma introdução falando sobre a importância da reflexão sobre a experiência religiosa e as implicações da experiência religiosa, aquilo que é positivo e eventualmente negativo, ou vice-versa, na experiência religiosa. Mas eu queria falar de ateísmo sobre essa discussão ou essa reflexão se Deus existe ou não existe. Teísmo, ateísmo e agnosticismo. Existe o pessoal que diz assim: olha, eu creio que Deus existe, outro que diz: eu não creio que Deus existe, e outro que diz: eu não sei se existe ou não existe, e na verdade o agnóstico que diz: eu não sei se Deus existe ou não existe, vive na prática como se Deus não existisse. Mas eu queria colocar essa discussão. De que Deus nós estamos falando? Nós estamos falando do Deus bíblico. O Deus de Moisés, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus que Jesus ensinou a gente a chamar de Pai Nosso que está nos céus. Desse Deus aí que eu queria falar, se ele existe ou se ele não existe. Essa ideia de Deus como uma força superior, um poder superior e etc., eu acho uma fuga da questão. Fala assim: eu creio numa força superior. Não tem nome, não tem identidade, não se pega, não é palpável. Força superior é o quê? A lei da gravidade ou a gravidade que você está falando? Que força superior é essa? Então eu estou falando desse Deus bíblico. Ok? Estou nele. Queria falar sobre ele. E queria provocar você cometendo um sacrilégio e um atrevimento. O sacrilégio é falar sobre Deus e tratar Deus como um objeto. Não se faz isso. Isso que é próprio da mente ocidental, e isso que o Mantovani disse, que o Kant fez, de retirar o divino da realidade da experiência mística
e colocar o divino como um objeto a ser analisado e avaliado pela razão. Né? Então, isso, na tradição mística, é uma absoluta ofensa e uma inadequação você tratar Deus como um objeto de estudo, como se ele fosse um objeto que você vai analisar no laboratório ou no Tucarena. Você vai analisar Deus. É uma por força de melhor expressão, é um pecado. E o atrevimento que eu quero hoje sugerir é partir de Nietzsche, que eu acho que é o único ateu que merece respeito, com todo respeito aos outros. Né? Eu acho que se você sai de Nietzsche, ou se você sai de Nietzsche, Freud, Marx, Darwin, você vai para tudo ateu Nutella. E esses ateus aí, militantes, contemporâneos, eu confesso, eu tentei ler, mas tive preguiça. Não consegui. Então, eu queria partir de uma expressão do Nietzsche e fui provocado por ela e quero colocá-la aqui quando Nietzsche diz: eu só acreditaria num Deus que soubesse dançar. Eu só acreditaria num Deus que soubesse dançar. Ele diz isso quando ele fala que somente as borboletas e as bolas ou bolhas de sabão sabem da felicidade. E que um Deus que em clausura diminui, subtrai a vida, não é um Deus no qual ele conseguiria crer. Então ele diz: eu só acreditaria num Deus que soubesse dançar. E eu fiz para mim mesmo essa pergunta: em que Deus eu conseguiria acreditar? Quando eu professo a minha fé, e lembre-se, o meu lugar de fala é não apenas a teologia, eu não falo apenas como teólogo, mas eu falo principalmente como pastor. No meu lugar de fala, na minha experiência de fé, quando eu digo eu creio em Deus, e no meu ofício eu falo de Deus o tempo inteiro. Hoje pela manhã eu atendi uma jovem senhora que me disse dos seus pecados, ela fez confissões e me perguntou: pastor, Deus está me castigando? Então eu não discuto Deus filosoficamente, teologicamente, eu discuto Deus, eu falo de Deus, eu converso sobre Deus pastoralmente, mobilizado existencialmente. Esse Deus que ocupa o imaginário das pessoas. A ideia de Deus que as pessoas têm, como lhes afeta a vida. Essa é a grande questão. Então, quando eu digo eu creio em Deus, qual é a minha percepção de Deus? Deus não pode ser definido, mas ele pode ser percebido, assim creio eu. Então, como eu percebo Deus? Tenho uma grande simpatia pelos ateus, e especialmente pelos ateus assim, raiz mesmo, radicais, porque em algum momento da minha vida eu flertei com o ateísmo e tive que fazer isso ocupando o púlpito de uma igreja evangélica. Todo domingo eu tinha que estar no púlpito falando de Deus, fazendo apologética da fé. E, ao mesmo tempo, numa crise de fé. Vê se é Deus que está ligando aí. Para nos socorrer, justo agora que a crise de fé, vai que Deus liga e diz: calma, meu filho. Olha, então essa conversa, né? E aí eu li, não sei referenciar, mas eu sei que li na obra do
Tomás Halick, ele diz que o ateu, se fosse escolher uma religião, deveria ser cristão, porque é a única religião na qual Deus, um breve momento, foi ateu. Quando Jesus na cruz diz, Deus meu, por que me desamparaste? Né? E eu vivo essa angústia de crise de fé. Por que eu vivo a angústia de crise de fé? Porque no meu espaço religioso, na minha experiência religiosa, conversando com pessoas, eu ouço as pessoas falando de Deus e eu falo, isso não faz o menor sentido. Eu ouço perguntas, eu vejo as pessoas fazendo afirmações que Deus é isso, Deus é aquilo, Deus é assim, Deus é assado, Deus fez, Deus não fez, Deus falou, Deus... E eu falo, isso, de que Deus é esse que você está falando? Isso não faz o menor sentido. E chegou um momento na minha vida em que eu comecei a olhar em volta e vendo as pessoas tratar Deus de um jeito que eu falei, não acredito nisso aí não, acho que isso é na minha religião. O problema é que quando eu disse, eu acho que isso não é minha religião, eu estava no púlpito da religião. E esse foi um momento muito crítico da minha caminhada, não somente pastoral, como ofício e sacerdócio, mas da minha caminhada como ser humano. Afinal de contas, como é que eu me localizo no mundo? E a pergunta que eu me fiz, sendo interpelado por essa fala do Nietzsche, né, eu só acreditaria num Deus que soubesse dançar, foi, tá, Ed, em que Deus você conseguiria crer? Quando eu vivi essa crise, eu fui procurar o meu orientador espiritual e falei exatamente assim para ele, eu estou perdendo a fé. Eu não consigo mais crer nisso que nós falamos, Deus e que é Deus. E ele disse para mim o seguinte, de fato, você está perdendo a fé no Deus que te ensinaram. No Deus da sua infância. Esse Deus está evaporando, ele está desaparecendo. Ele não faz mais sentido para você, está deixando de fazer sentido para você, mas um outro Deus vai aparecer. Preste atenção no Deus que vai aparecer. O Deus da sua vida adulta. O Deus da sua experiência e não da experiência de terceiros que lhe foi transmitido ou inculcado. E foi esse exercício que eu fiz sobre o Deus em quem eu conseguiria acreditar, ou Deus no qual eu conseguiria acreditar. E é claro que eu poderia falar muita coisa sobre esse Deus e esse objeto que está aqui no centro da nossa fala, mas eu escolhi falar só 3 coisas sobre ele. A primeira coisa, a respeito do Deus em que eu consigo acreditar, eu tomo emprestadas as palavras de Paulo de Tarso, em Atenas, quando ele está na Ágora, e depois no Areópago. A Ágora era a praça do debate filosófico, em que todo mundo em Atenas ia ali na Ágora e falava suas ideias. Debate apologético, cada um defendendo a sua. Dependendo do discurso do sujeito, os filósofos mais top diziam assim, vem aqui, vamos conversar na salinha aqui do lado. Essa salinha do lado era o Areópago. O Paulo vai falar, ele fala na praça e é chamado para o Areópago. E a fala de Paulo em Atenas é a respeito do Deus desconhecido, porque na cidade de Atenas, ele andou pela cidade, tinha muitos totens, muitos deuses, e tinha um altar ao Deus desconhecido. A história é longa, eu não vou contar para você de como é que essa estátua, ou esse totem do Deus desconhecido apareceu em Atenas, mas tinha lá um totem ao Deus desconhecido. E o Paulo vai dizer, olha, é sobre esse Deus desconhecido que eu vim falar para vocês. E ele fala, essa expressão, o Deus desconhecido, o Paulo aplica especificamente a um Deus. Que é o Deus dele, Paulo, que ele está falando, que ele está apresentando para Atenas.
Mas eu queria usar essa expressão do Deus desconhecido como uma expressão para falar do Deus Deus, que é sempre desconhecido. Então, a primeira coisa que eu consigo acreditar a respeito de Deus, ou o Deus em quem eu consigo acreditar, ele é, em primeiro lugar, necessariamente um Deus desconhecido. Deus desconhecido não é uma expressão que identifica um totem em Atenas. É algo que se fala a respeito desse Deus. Ele é sempre desconhecido. Ele está fora do limite de possibilidade de capacidade humana de apreensão. Está fora. Nas palavras de Santo Agostinho se você compreendeu, não é Deus. Se você entendeu, não é Deus. Deus não cabe na sua razão, na sua racionalidade. Por quê? Porque o que cabe na sua razão e na sua racionalidade está associado ao universo de informações do mundo das existências. O que significa que precisa ter alguma coisa no mundo da existência com a qual você relacione Deus, para apreendê-lo, para entendê-lo, para decodificá-lo. Então você traz Deus para o mundo das coisas existentes. E o que o Paulo fala em Atenas é que em Deus nós somos, nos movemos e existimos. Deus não é um objeto com o qual você se relaciona. Ele é a realidade onde todas as realidades existentes estão. Num paralelo que é reducionista, claro, nós somos o peixe e Deus é o mar. Não se vê o mar. Ou Deus é o oxigênio, Deus é o ar. Não se vê o ar. Nós estamos em Deus, a gente não se relaciona com Deus como uma coisa que é... Não sei se... Ficou? Eu acho que é isso, inclusive, que Deus fala para Moisés, quando Moisés diz assim, qual é o seu nome? Né? E nomear é definir, nomear é designar, nomear é caracterizar, nomear é confinar. Então, qual é o seu nome? Deus responde para Moisés, eu sou. Os rabinos e a tradição rabínica diz que a resposta de Deus, esse eu sou, o som mais aproximado do que Deus responde para Moisés é... Então é como se você perguntasse, como é o seu nome? E você respondesse, muito prazer. É como se Deus dissesse, olha Moisés, eu sou... Isso aí que faz você existir. Então, e é sempre fora da nossa capacidade de apreensão. Então, é sempre desconhecido. Sempre habitará o mistério. Sempre terá algo mais que se dizer a respeito e nunca se esgotará. Enfim, a primeira coisa num Deus que eu conseguiria acreditar é que ele não pode ser reduzido a algo explicável, e que fosse óbvio, e que fosse racionalmente comprovado. Por isso é que Deus, esse Deus em quem eu consigo acreditar, ele só pode ser percebido através de, ou como dizem os místicos, através de espelhos ou máscaras, de fragmentos, de vestígios que ele coloca na realidade das existências. E, nesse sentido, o Deus em quem eu consigo acreditar, ele é uma contraposição
ao Deus que me foi ensinado na minha infância e o Deus do meu movimento religioso, que é aquele velho de barba branca num trono no céu, que governa o universo, governa a história e a vida de cada pessoa em particular. Um Deus quase como que um titereteiro, sabe aquela mão que mexe no bonequinho com as cordinhas? Esse Deus lá, que está lá num trono, lá em cima, manipulando aqui. Você tem câncer, você eu vou curar, você não vou curar. Você vai ser demitido, você vai ser promovido. Olha, você está quase sendo assaltado, eu vou dar um livramento para você. Aí faz o bandido tropeçar e não chega a tempo, você entra no carro e sai rápido. Esse Deus que que eu digo o seguinte, que faz a microgestão do universo. O Deus que as pessoas oram para ele pedindo vaga de estacionamento em shopping. O Deus que as mamães piedosas pedem para segurar a chuva no sábado de casamento da sua filha. Isso. Está entendendo? Esse Deus que está lá e que a gente acessa com jejum, com oração, com vela, com pulseira, com promessa. Esse Deus, esse velho sentado num trono, esse de barba branca, e principalmente esse Deus que é juiz e que vai pegar a sua criação e vai tacar no fogo do inferno, que é um melindroso, que é um sujeito autoritário e totalitário, violento, sanguinário, exige sacrifício. Então, esse Deus aí, você imagina uma pessoa que acredita nesse Deus? Conhece? Oi? Como ela organiza o mundo dela. Esse Deus, o Emmanuel Levinas, ele fala que é o Deus que gera a religião do Todo-Poderoso. O Deus da religião do Todo-Poderoso é o Deus acima de todos. É o Deus da verticalidade. É o Deus que segrega quem nele crê e quem nele não crê. É o Deus que segrega quem tem o vocabulário certo a respeito dele, quem tem o templo certo onde ele se manifesta, quem tem a tradição religiosa, esse Deus aí. Então, o que eu creio? Que Deus não está lá. E esse fenômeno de que esse Deus que não está lá só é percebido ou pelas suas máscaras ou pelos seus vestígios, na minha experiência de fé, a mais absoluta das máscaras é Jesus. Mas não é porque é Jesus apenas. É por causa de uma declaração de fé. Eu só consigo crer num Deus encarnado. E o encarnado não é o Jesus de Nazaré, é Ele. Mas não é só Ele, é você, eu. Eu só consigo crer num Deus que não está lá. Ele está aqui encarnado. Isso, no vocabulário bíblico, é que o ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus. No vocabulário bíblico, é que o Espírito Santo, que é o Espírito Divino, habita em você, habita em nós. Que Deus não mora em templos feitos por mãos humanas, ele é o Deus encarnado. Então, assim, eu consigo crer num Deus que está em mim e em você. Não consigo crer num Deus que eu preciso acessar lá. Aí você fala assim, na filosofia aí, na tal da apologética, no debate filosófico, Ed, você não crê no Deus da transcendência? Eu falei, eu creio, claro, eu acabei de dizer que creio, porque ele está fora do horizonte, do limite.
Agora, como ele se relaciona com a realidade da existência, ele se relaciona dentro dela, na imanência. Ele se relaciona conosco e em nós. Então, ele é encarnado. É isso, por exemplo, que o Santo Agostinho diz que Deus é mais íntimo a mim do que eu a mim mesmo. Que os místicos falam do Deus da profundidade. Não é o Deus lá no céu, é o Deus em nós. E aí você diz assim, mas Jesus não mandou a gente orar ao nosso Pai que está no céu? Então, mas ele não era o próprio encarnado, não é isso que a tradição vai dizer? Esse que está aqui. E veja na tradição bíblica, quando Jesus diz, estou morrendo, estou indo embora, as pessoas dizem para ele assim, e quem vai fazer as coisas que você faz? A resposta dele qual é? Vocês vão fazer obras maiores do que as que eu faço. Por quê? Porque Deus está encarnado. Deus não está lá. Deus não precisa ser invocado lá, ele está aqui. Ele está em nós. Essa apropriação de que Deus me interpela, ele não interfere, não intervém como o titereteiro. Ele me interpela comigo, em mim. Enquanto eu respondo à interpelação de Deus, Deus está presente no mundo. Se eu me fecho à interpelação de Deus, eu subtraio espaços da presença de Deus no mundo. Quer que eu repita? Uma vez que Deus age no mundo encarnado, e que é essa grande revelação de Jesus, que Deus não é esse que está lá. Inclusive a tradição bíblica de Israel diz isso. O Deus que está lá, no dilúvio, ele vem ver. Na Torre de Babel, ele diz, deixa eu descer para ver o que está acontecendo. Ele vem, ele está aqui. Então, quando esse Deus que está aqui, está em você, em mim, nos interpela, e nós nos abrimos à interpelação de Deus, nós damos espaço para a presença de Deus no mundo. Quando nós nos fechamos à interpelação de Deus, nós subtraímos espaço da presença de Deus no mundo. A terceira coisa que eu posso dizer a respeito do Deus em quem eu consigo crer, e última, é a máxima definição da tradição cristã a respeito de Deus. Deus é amor. Deus é amor. O que significa necessariamente que Deus é relação? O que significa necessariamente que Deus não está apenas em mim e em você, mas Deus está necessariamente no vão entre nós. Deus está na relação. É na relação que nós qualificamos como amor que nós experimentamos a maior densidade possível do divino entre as coisas da existência ou da realidade das existências. É na relação qualificada como amor. Uma vez eu tive uma conversa muito séria com o Pondé sobre isso. Pena que ele não está aqui. E nessa conversa eu falei, parou, eu preciso ir para casa e a gente continua semana que vem. E ele disse assim, o problema da Teodiceia, de que sofre o inocente, de que o justo sofre, isso é um problema de vocês cristãos. Porque vocês que inventaram esse negócio de que Deus é amor. Deus é Deus. Se ele quiser fazer assim com você, ele faz, ele é Deus. Eu fiz virado para cá, deixa eu fazer virado para cá. Se Deus quiser fazer assim com você, esmagar você com o polegar, ele faz e não precisa te dar explicação. Deus. Agora, vocês vêm com esse papo de que Deus é amor, ele não pode fazer assim com ninguém. Isso é um problema de vocês, cristãos. Vocês ontologizaram Deus, vocês confinaram Deus numa categoria de ser. E eu acho que sim, e aqui começamos um bom debate, né? Tudo que eu falei já é passível de debate, né, Mantovani? Mas sim, eu acho que a grande revelação da tradição cristã
eu não diria que nós ontologizamos Deus no sentido de colocarmos Deus numa categoria de ser, como diz o François Varrion, que é um padre católico, ele diz o seguinte, que Deus não pode tudo, ele só pode o que o amor pode. Porque Deus é amor. Não é que nós ontologizamos e confinamos Deus numa categoria de ser. Nós percebemos o amor como a qualidade de relação que Deus escolheu ter com a sua criação. Deus é amor. E quando eu penso que de Deus você se aproxima de pés descalços, porque ele, como disse Karl Barth, é o totalmente outro, ele está sempre no mistério, ele é sempre o desconhecido. De Deus você se aproxima quando você se aproxima de um outro ser humano, porque Deus, ele é um Deus que se manifesta prioritariamente, hegemonicamente, ou sei lá o que, quase que em termos totais, ele se manifesta encarnado, e encarnado no Leandro, encarnado em mim, encarnado em você. Quando eu entendo isso, que o ser humano é uma expressão do divino presente, da existência, e por isso eu me aproximo para cultivar com o Andrei um tipo de relação qualificada como amor, aí sim eu estou perto da experiência do divino. Esse é o Deus em que eu consigo crer, e é o Deus ao qual eu tenho tentado dedicar a minha vida e por ele orientar a minha pastoralidade. Porque sim, a fé, a experiência de fé em um Deus determina a sua postura, a sua atitude no mundo e a maneira como você vai tentar organizar o mundo que está sob sua influência. Sim. Por isso é muito importante você falar, eu creio em Deus, de que Deus eu estou falando e como é que eu o percebo. Porque a maneira como eu o percebo vai me interpelar e vai me oferecer os critérios a partir dos quais eu estarei presente no mundo, tentando organizar o mundo que está sob a minha influência. E nós sabemos os deuses que estão organizando o nosso mundo, eles não são muito legais. O nosso mundo precisa de um outro Deus, porque os deuses conhecidos, eles não estão dando bom resultado, não. Eu espero que da nossa conversa aqui a gente consiga discernir um pouquinho mais. Muito obrigado, uma boa noite. Para conversar, a gente vai conversar além do Mantovani, nossos queridos pesquisadores do grupo de ateísmo, que não são só pesquisadores, mas Andrei Vetturini Martins, pesquisador e coordenador do nosso grupo de Santo Agostinho, do Núcleo de Estudos Agostinianos, e Leandro Bachega, também pesquisador e coordenador do grupo Isaiah Berlin, Pluralismo e Liberdade. Hoje está tranquilo aqui, nível, tá ótimo. Eu não sei nem, né? Já estou até um pouquinho tensa. Vamos lá. Então, como sempre, a gente recebeu várias perguntas e vocês fiquem absolutamente à vontade para pegar microfone e tal. Começando, o Bonhoeffer, teólogo alemão, postula: não podemos ser honestos sem reconhecer que é necessário que vivamos neste mundo como se Deus não existisse. Podemos, assim, dizer que o cristianismo deve tender a uma autonomia ateia sem usar Deus como uma muleta? Então, Bonhoeffer, Dietrich Bonhoeffer, alemão, morreu enforcado pelo nazismo. E Bonhoeffer tem uma coisa muito interessante. Ele foi preso porque ele participou de uma conspiração pelo assassinato de Hitler. E era pastor da Igreja Reformada na Alemanha. E é da mente ou do coração de Bonhoeffer um conceito muito sofisticado, que é o cristianismo arreligioso, o cristianismo não religioso, que é essa expressão dele, né? Viver no mundo de Deus sem Deus. Que eu acho
e quem fez a pergunta discerniu uma das minhas fontes privilegiadas, foi o que eu tentei dizer no meu segundo ponto, quando eu falo de Deus estar encarnado. A responsabilidade desse mundo é nossa. Não é do Deus que está lá, é nossa. É essa a leitura do Bonhoeffer. Inclusive tem um conto judaico muito interessante, que estão esperando o Messias, Jerusalém está em chamas, e existe um rabino à porta de Jerusalém, e o Messias chega. E quando o rabino percebe que é o Messias, diz: o que você estava esperando? E o Messias teria respondido: você entrar em Jerusalém. Você está esperando por mim, mas na verdade eu estou esperando você tomar providência. Você tinha que ter entrado em Jerusalém. Eu acho que essa é a ideia por trás do pensamento do Bonhoeffer, mas é com vocês aí. Andrei. Bom, agradeço ao Labor, né, por criar eventos como esse, nos quais a gente pode discutir temas tão interessantes. Eu, particularmente, gosto muito dessa temática do ateísmo, da religião, porque estudo filosofia da religião, então eu acho que isso tem tudo a ver com uma espécie de exercício da razão, de esforço da razão, de tentar encontrar o seu limite. E fico muito feliz com a fala do Mantovani, fez um trabalho histórico, e o Ed René, né, como sempre, muito, eu diria, não só dinâmico, mas fala com uma clareza espetacular. Então eu fico muito contente de escutá-lo. Anotei um monte de coisa para a gente conversar. E Leandro também aqui, André, Pondé. Bom, eu acho que essa é eu acho que tem um ponto nessa questão aí que fala da religião como muleta, né? E que, de fato, veja que há muitas pessoas que, de fato, se apoiam na religião como uma espécie de muleta, né? Uma muleta, a muleta é justamente como algo que vem suprir uma certa necessidade. E é claro que a religião ela tem essa função, né, de suprir necessidade. Bom, não preciso ir muito longe. Há pouco tempo, eu moro ali na região de São José dos Campos, dia 12, né, de outubro, dia de Nossa Senhora da Aparecida, tem uma quantidade enorme de peregrinos, né? Então a gente vê o fenômeno religioso, e se você conversa com aquelas pessoas, cada um tem uma história, cada um tem um problema, cada um tem uma necessidade. Inclusive, eu estou muito na Dutra, e aí eu vejo, às vezes, pessoas caminhando com cruz, né, nas costas e tudo mais, e faz pedidos para Deus, paga promessa, e eu fico até pensando, né, pagar promessa, né, quando você paga alguém, você está devendo para alguém, né, porque aquela pessoa necessita daquilo que você precisa conceder a ela, né, isso é uma coisa, mas pagar para Deus me parece uma coisa extremamente estranha, porque o que é que a gente pode dar a Deus que ele já não tenha, né? Então, veja, a cabeça do fiel, né, por vezes é pautada por essas demandas. Inclusive, a gente sabe que existe um índice de conversão muito grande quando tem guerra, quando tem pandemia, quando tem revoluções, problema de saúde, amor, dinheiro. Quando falta essas coisas, as pessoas costumam se aproximar da religião. Então, eu acho que a religião ela pode ser vista como muleta, ela pode, por vezes, as pessoas precisam de coisas, e da mesma forma que, por vezes, as pessoas se relacionam umas com as outras, elas projetam isso para Deus, se relacionam com Deus, fazendo barganha. Então, eu diria que talvez, né, e eu estou pegando só esse termo muleta, né, talvez um ateu, né, como um Freud, e aí para começar a levantar aqui, né, esses chamados cavaleiros do ateísmo, o próprio René sublinhou,
que Freud é um desses ateus que ele respeita bastante, eu também, e o Freud fala da mesma maneira, com a mesma arte de barganhar que nós nos relacionamos entre nós nos relacionamos com Deus. Então, ele está dizendo que essa relação, ela é humana. Então, alguém que vive essa fé, eu diria que esse alguém, ele está crescendo em estatura e não está crescendo em sabedoria. E veja, eu estou aqui pautado no cristianismo, quando é lá pelas tantas, né, fala Jesus crescia em estatura e em sabedoria. Então, é necessário que a fé cresça. Né? A fé precisa crescer. Aquele Deus, né, infantil, de fato, temos que nos tornar ateus, né, em relação a esse Deus. E, de alguma maneira, temos que provar a fé, quem tem fé, pelo fogo. E, por vezes, o fogo do raciocínio, o fogo do pensamento. E eu terminaria dizendo o seguinte, que isso muito me interessa quando se fala de cristianismo, que é uma religião que eu tenho uma admiração muito grande, porque quando você vai nas Escrituras, você encontra aspectos que parece que aproximam muito o cristianismo da filosofia. Por exemplo, tem uma carta de Pedro, a primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 12, que Pedro diz o seguinte, que os cristãos devem dar uma justificativa da sua esperança, dando conta daquilo que acreditam. Então, quando você vai nessa razão da passagem, esperança. tem dois termos gregos importantes, apologen, justificar, e legen, de logos. Então, é necessário que o cristão faça um discurso por meio do qual ele justifique a sua esperança para aqueles que não têm essa esperança, para aqueles que não acreditam como cristão. Então, nesse sentido, e aí eu passaria a bola, né, eu diria o seguinte, que parece que o cristianismo, e é por isso que eu concordo totalmente com o René, que é uma discussão que se dá sobre o ateísmo dentro da esfera cristã, principalmente, porque parece que o cristianismo ele é uma espécie de filho da filosofia. Em que sentido? Da mesma maneira que a filosofia tem vocação para o debate, para a discussão, para a polêmica, isso era típico da filosofia grega, isso adentra no cristianismo, porque os cristãos, eles veem a doutrina cristã como uma espécie de continuação daquilo que os gregos pensaram. Então, veja, é por isso que essa polêmica acerca da existência de Deus, essa tentativa cristã de categorizar Deus, de dizer a natureza de Deus, né, acaba sendo um problema, porque nós nos deparamos com uma certa uma limitação importante, relevante. Né? Então, por isso que esse problema do ateísmo, eu também acho que é um problema que está dentro do coração do cristianismo. Talvez existam ateus espirituais e religiosos frios, ou vazios de Deus. É possível? Leandro. Boa noite. Me interessa no tema do ateísmo, especificamente o ateísmo existencial. Quer dizer, a vida de um indivíduo, como é que ele se relaciona com Deus. E o que me parece que às vezes a gente encontra é que, a despeito de alguém se identificar como teísta, vive como se fosse ateu. Né? Então, tomemos o exemplo, por exemplo, do Brasil e o exemplo da religião cristã, que é a principal do país em quantidade, considerando católicos e protestantes. Muito se fala, eu vou falar a partir como protestante que sou, muito se fala sobre um crescimento, é um clichê inclusive, um crescimento numérico, quantitativo e não qualitativo dentro da igreja. Esse é um ponto. O segundo, o Ed falava sobre a relação do ser humano com Deus através do amor.
me parece que sim, há um teísmo frio, porque se a igreja crescesse em influência, o amor a Deus e o amor ao próximo deveria ser algo que já deveria ter impactado o país, pelo número que somos. Há quem diga, por exemplo, no protestantismo só tem briga, né? Há disputas internas teológicas, mas também um apego muito maior a dogmas do que necessariamente ao contato com o outro, a uma relação humana que me parece então divina, né? Quando a gente pensa, quer dizer, de olhar o próximo e me relacionar com ele, mesmo que ele não concorde com o que eu penso, mesmo que de alguma maneira eu não tenha uma relação tão boa, mesmo assim o cristão tem esse princípio do amor. Então, eu conversava um pouco antes com o Ed sobre uma fala da Simone Weil, uma filósofa francesa, que ela fala de religião como obstáculo para a fé. Me parece que isso acontece um pouco com a gente. Quer dizer, um apego excessivo pela religião, pela igreja, pela denominação. E a vida cristã, que de fato é vivida, né, é doada, essa vai se deixando, vai se esquecendo. Tem um outro clichê também que a gente ouve muito na igreja, que é assim: eu sou crente, mas eu não sou trouxa. Quer dizer, o crente geralmente ele dá o outro lado do rosto para bater. Se eu não, embora eu seja, né? Quer dizer, há uma contradição enorme, né? Porque o cristão é justamente esse que se permite, que se abstém em nome do outro, por amor, né? Então, no meu caso, respondendo a pergunta, eu acho que há muita espiritualidade fria, né? Obrigada, Leandro. Só colocar, por favor, gente. Pegando um pouco esse girimum com paçoca aqui do amor. Porque, veja só, uma coisa que eu perguntaria, e aí faria uma comparação, que é essa ideia, né, do amor, do dar a outra face, que é um comportamento extremamente altruísta, né? E que o religioso, né, colocar assim de forma mais ampla, né, ele vê isso como uma solicitação do divino e, de fato, ele passa a viver dessa forma, ele dá outra face, né? Agora, veja, esse tipo de comportamento ele também se manifesta nos animais, por exemplo. Então, há um certo altruísmo nos animais. Abelhas, né? Animais que, por vezes, se deixam matar em nome da espécie, né? Em nome da prole. Então, eu não acho que a gente consiga necessariamente dizer que isso é um comportamento espiritualizar necessariamente esse tipo de comportamento. Me parece uma coisa extremamente natural e a gente não precisaria de uma divindade, de uma religião para que isso de fato acontecesse. Inclusive, o ser humano ele tem uma atividade de cooperação muito grande e essa cooperação ela vem pela nossa capacidade de cuidar da prole. E cuidamos da prole porque a criança, depois que o homem se torna ereto, né, a criança nasce mais cedo e a mãe tem que cuidar. Então isso cria um envolvimento muito grande entre os humanos, né? Então essa capacidade de cooperação, né, gera um altruísmo também muito grande. Veja que eu estou tentando pensar características que nós estamos chamando de religiosas, mas do ponto de vista da natureza, né? Ou seja, nós não somos tão diferentes assim como por vezes pensamos, né, em relação aos animais. Talvez não precisemos ser a imagem e semelhança de um Deus
para agir de uma determinada forma ou de outra. Veja que isso aqui é uma provocação. Sim. Ed foi provocado? Ed? Ah, eu fui. Por favor. Então vai lá. Ai, ai. Não sei nem por onde eu começo, Andrei. Acho que tem duas possibilidades aí que me ocorrem de reagir à sua provocação. A primeira é, de novo, puxar para Jesus e dizer o seguinte, que o Jesus é o abelha presente como exceção na história da humanidade, dizendo, ser humano é isso aqui, é ser cooperativo, inclusivo, compassivo, misericordioso, perdoador, virar a outra face, reconhecer o fraco. E não é isso que vocês estão fazendo aí. Vocês estão antinaturais. O mundo de vocês é darwinista. Vocês se consomem, vocês se matam, vocês constroem grupos terroristas, vocês soltam bomba em cima dos outros, vocês se destroem. O ser humano é o único animal que mata a sua própria espécie. E, para nós, o amor não é natural. O amor não é natural. O natural é eu cuidar da minha prole, mas só da minha, não da sua. Como diz o ditado, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Alguém vai dormir mal essa noite, não sou eu nem a minha família. Se der para a sua morar bem e viver bem, ok, mas se tiver que escolher, é a minha. Então, eu acho que sim, o ser humano, conforme eu observo, ele só dá uma resposta amorosa a partir de uma experiência de transcendência. Não necessariamente religiosa, eu acho. Uma experiência de transcendência. E falando ainda da primeira provocação, o ateu espiritualizado e o crente frio, eu acho que a experiência religiosa pode se organizar a partir de 3 grandes forças: o poder, a verdade e o amor. E as matrizes religiosas geralmente se organizam no poder e na verdade. Veja, por exemplo, falando do mundo ocidental cristão, o catolicismo romano se organiza a partir do poder. A Igreja Católica é a mãe de tudo, a dona de tudo. Ela abençoava os reis, inclusive. Ela mandava em tudo. É poder. E ela não é cismática, porque o cisma conspira contra o poder. Se você se divide, você perde poder. Já o protestantismo se organiza a partir da verdade, da doutrina correta, do crer correto. Eu tenho a verdade, você tem a mentira. E se você não concorda comigo, ou você está enganado, ou mal informado, ou você é mau caráter. Então vai abrir a sua igreja lá. Por isso que protestante brigou, abre outra igreja. Brigou, abre outra igreja. No catolicismo, não. No catolicismo, eles brigam, mas continuam dentro da nave-mãe. Tem papa, né? Tem papa. Protestantismo, não. Então, você vê que no catolicismo a ênfase é a unidade. Você tem um padre Marcelo Rossi, você tem um padre Fábio de Mello, e você tem um Frei Beto, um Leonardo Boff, você tem um Papa Francisco e um Ratzinger. Quer dizer, são diferentes, mas estão dentro da mesma igreja, porque a ênfase deles é a unidade para quê? Para ter poder. O protestante quer a verdade. Tá, e o amor? Quando você organiza a sua vida pelo poder, você sacrifica o amor, porque você organiza o mundo verticalmente. E quando você organiza a sua vida pela verdade, também você sacrifica o amor, porque você vai para o cisma o tempo inteiro. Então, eu acho isso, que o fenômeno religioso que a Simone Weil acusa corretamente como promotor e facilitador de ateísmo, é esse fenômeno religioso com essas duas forças, ou o poder
que verticaliza ou a verdade que é sempre cismática e divisionista. O amor é a exceção na parada. É mais fácil encontrar uma briga entre cristãos do que uma Madre Teresa, do que um Francisco de Assis, do que um Luther King, do que um Mandela. É mais fácil encontrar pastor querendo roubar ovelha de outra igreja e construir um templo maior e assim por diante. Porque o amor é exceção na nossa história humana, na minha percepção. Por isso que a gente precisa fazer lei, botar polícia na rua, por isso que a gente tem que andar armado, por isso que a gente anda com carro blindado, porque na sociedade humana o amor é exceção. É o que você provocou, respondi. Deixa eu ir para a próxima pergunta. Onde está a ciência nessa discussão filosófico-religiosa? Ela desconstrói as afirmações e crenças em todas as dimensões? Vai, Mantovani. A Andréa fez essa pergunta para eu falar um pouquinho. O apologeta, vai Mantovani. Não, né? Se alguém falar que a ciência é algo contra a religião, está mentindo. Uma determinada leitura ideológica da ciência pode ser encarada como antirreligiosa, né? Por vários motivos, né? Primeiro, porque assim, a gente precisa entender o nível das afirmações, né? Quer dizer, uma afirmação científica pura, ela não vai bater, vou pensar dentro do cristianismo, ela não vai bater necessariamente como contra uma crença pura, né? Eu tendo a achar que toda a crença do cristianismo ela é interpretativa, né? Eu sei que talvez, ou eu sou católico, eu sei que tem protestantes que são mais literalistas com relação a algumas coisas. A tradição católica não tem muito problema com entender a Bíblia alegoricamente em alguns pontos. Então, eu sei que se determinado ponto que a gente entender de maneira literal, talvez a ciência cause problema, né? Então, por exemplo, para citar debates que, inclusive, ficaram famosos esse ano aqui, né, por causa de podcasts, tal, no Brasil ficou bastante famoso. Por exemplo, se você entende que a criação do mundo de fato aconteceu em 6 dias, algumas afirmações científicas podem te causar problema, né? Mas depende de como você entende a criação em 6 dias, por exemplo, né? Então, esse é o primeiro ponto. Quer dizer, achar que necessariamente a ciência bate de frente com a religião não me parece uma compreensão, pelo menos, se não sei se é adequada, mas não é necessário, né? E isso daí não é papo de religioso que acha que agora a ciência provou um monte de coisa que não dá para levar ao pé da letra e agora os religiosos estão recuando e estão falando, não, mas veja bem, isso daqui era só alegórico, aquilo lá era só alegórico. Não. Existe toda uma tradição já, sei lá, desde o século III, IV, que não abria pelo menos o espaço para se entender algumas afirmações, particularmente da Bíblia, de uma maneira mais larga, né? Ou pelo menos que não batesse o martelo literalmente com relação ao que aquelas passagens querem dizer, né? Então, primeiro, né, mais uma vez, eu não acho que a ciência necessariamente bate de frente com a religião, porque me parece que são 2 discursos que se dão em níveis diferentes, né? E eu não estou querendo dizer com isso que a religião é só poesia, não é isso que eu quero dizer, né? Não é que a Bíblia é um livro de poesia, que eu não preciso levar a sério nada do que está lá, né? Não é isso. Mas mesmo assim, mesmo se levando a Bíblia a sério, ou a considerando mais do que mera poesia, não é tão claro o confronto dela com determinadas teses religiosas. E é que eu estou pensando, basicamente, a questão, né, da idade da Terra, ou do darwinismo, qualquer coisa do tipo, né, ou da negação do darwinismo. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto independentemente de como a gente interprete a Bíblia, né, e me parece que sempre há algum tipo de interpretação, por mais
próximo da letra que a gente queira estar, as teses científicas, elas não afirmam de fato o que o mundo é ou não é, ou da onde ele veio ou para onde ele vai. As teses científicas hoje em dia elas são basicamente teses matemáticas, né? Então, grande parte da ciência se limita a falar como o mundo funciona, né? Falar com questões a respeito de origem, a respeito de finalidade, de moralidade. De fato, a ciência não fala a respeito dessas coisas, né? Ou seja, a ciência é eminentemente descritiva. Vou dar um exemplo simples. Se conversa muito a respeito o que a ciência diz de quando começa a vida humana, né, no útero da mãe. Bom, a ciência não pode dizer nada a esse respeito, né? O que a ciência pode fazer é descrever o processo. Olha, com tantas semanas acontece tal coisa, com tantas semanas acontece tal coisa, né? Mas a decisão de falar, olha, a partir daqui é um indivíduo humano, ou seja da concepção, seja do surgimento do sistema nervoso, o que a gente escolher, essa não é uma decisão científica. A ciência só pode descrever, né? Eu sei que a gente gosta muito, né? Às vezes, né, quando a ciência está do nosso lado, a gente gosta de usar ela de carteirada, né? Quando ela fala um negócio que a gente não gosta, aí a ciência já, né? Mas quando a ciência fala um negócio, né, que a gente gosta de usar aquela expressão, né? Não, já foi comprovado cientificamente, ou seja, né, cala sua boca porque acabou tudo. Mas veja, a ciência ela é provisória, né? E a gente também tem que tomar muito cuidado em transformar a ciência em religião, né? E religião aqui eu estou falando no sentido bem ruim da palavra, né? Quer dizer, uma seita fechada, né? Então tem que tomar cuidado com o modo como a gente entende, e eu falo mais uma vez como católico, a nossa própria fé, né? E a gente também tem que entender em que medida a gente está dando um estatuto para a ciência que não é o que ela tem, ou não é a própria pretensão dela, né? Finalizando assim, com um jargão filosófico, tem que distinguir ciência de cientificismo, né? Cientificismo é uma ideologia que endeusa a ciência, né? Mas não é a ciência do dia a dia, né? Quer dizer, os cientistas são pessoas muito boazinhas que geralmente só estão querendo explicar como o mundo funciona. E quando a religião tem um pé atrás com a ciência, é algo que geralmente não dá bom. Pode falar, André. Então, eu concordo com o Mantovani. Eu acho que as doutrinas religiosas elas são tão indemonstráveis quanto irrefutáveis. Então, por vezes, a ciência, como é que a ciência vai dizer se Deus existe ou não, né? Em ciência da religião, a gente costuma dizer que Deus é referencial sem controle epistemológico. Você não consegue colocar num tubo de ensaio, você não consegue, você não tem um método adequado para tratar um objeto, né, tão difícil, né, como esse. Mas eu veria que o grande problema que a religião talvez enfrentaria não é nem a ciência propriamente, mas a história. Então, por exemplo, imagine só, né, se você está andando numa cidadezinha do sul de Minas, aí o sujeito vira e fala assim, olha, vou te contar uma história. Tem uma mocinha chamada Maria, e ela estava um dia na casa dela rezando, apareceu um anjo, conversou com ela. Falou que ela ia ser mãe, né? Esse anjo disse isso para ela, ficou grávida, né? Nunca transou, ficou grávida. E ela tinha um sujeitinho que ela estava lá engraçando com ele, chamado José. Falou, como é que eu vou explicar isso para o sujeito? Vira para o sujeito e fala assim, ó, eu estou grávida. Aí o cara fica bravo. Mas como é que é? Você está grávida? Como assim? Você me traiu? Não, do Espírito Santo. E o sujeito, olha só, quase um milagre. O sujeito aceita essa situação, né? Casa com ela, a moça, nasce a criança, o molequinho nasce, cresce, se desenvolve, passa 3 anos andando, pregando, lá pelas tantas, começa a falar que é Deus. Não, olha só, o sujeito me contou essa história no sul de Minas. Aí depois, olha só a história, hein? Olha só,
E por isso que eu estou falando a história. Depois o sujeito ele diz o seguinte, olha, ele morreu, aí foram lá ver onde é que ele estava, né? Não estava mais lá, ressuscitou, apareceu para umas mulheres lá, depois apareceu para o grupo de seguidores, os pescadores que seguiam ele. Tinha um que não estava, chamado Tomé, e falou assim, você está de brincadeira, né? Que ele apareceu. O cara passou uns 3, 4 anos com ele, 3 anos com ele. Não apareceu. Aí depois o sujeito aparece de novo. Fala assim, toca aqui, que me furaram, não sei o quê. E o sujeito sobe, desaparece. Gente, para pensar, que história maluca e absurda. Será que um ateu é uma pessoa totalmente desproposital, uma pessoa que não tem razões, por vezes, para colocar isso em xeque? Eu tenho uma dificuldade enorme de acreditar nisso, gente. Eu sou bem sincero. Eu nasci numa família católica, a minha mãe é do apostolado da oração, família que está aquela italianada, você sabe? Se você, na minha casa, eu chegar e falar assim, ô mãe, hoje eu falei para ela, eu vou para um debate sobre ateísmo. E quem é o ateu lá? De presente. Sensacional. Deixa eu garantir a macarronada no domingo, eu não vou falar nada. Nem mandar o link depois dessa conversa para ela, porque, veja só, olha como é difícil. Então, eu diria que o grande problema, por vezes, é a história. Né? Eu não estou dizendo que a história depõe contra a religião, não necessariamente. Mas me parece que existem leituras ou acontecimentos que a gente não tem como fazer, Mantovani, uma leitura alegórica. Por exemplo, uma alegoria da ressurreição. Então chega um momento que ou você acredita ou não acredita. E a fé é diferente da crença. Fé é adesão. Fé é adesão. Adesão ao quê? Se você fala assim, eu tenho fé, eu falo, você tem fé no quê? Eu tenho fé em Deus. Aí você tem um conteúdo proposicional. O conteúdo proposicional, ele diz respeito à racionalidade. Você tem que dizer no que você tem fé. Claro, você vai colocar o termo Deus, e aí você começa a perguntar o que é Deus, né? O que nós podemos predicar de Deus? Onisciente, onipotente, onipresente, criador de tudo, ordenador de um mundo ordenado. Então veja só, é um conjunto de ideias que por vezes é extremamente difícil de anuir, né? E o que resta ao crente, eu diria, ao homem de fé, é aderir a esse tipo de coisa. Né? Porque uma investigação racional, por exemplo, sobre a ideia de que o mundo é ordenado, logo há um ordenador, qualquer um que estuda apologia sabe dos problemas de um argumento como esse. Então eu diria que não há um argumento que seja um ponto final, né, evidentemente, dizendo que Deus existe. Assim como não há um argumento dizendo que é um ponto final que Deus não existe. Mas pesando os argumentos, eu fico com o ateu. E por quê? Porque eu acho que o crente, né, a pessoa que acredita em Deus, ela tem como conclusão do seu raciocínio, um raciocínio ele tem que ter pelo menos uma premissa e uma conclusão, né? Mas ele tem como conclusão algo que é muito menos plausível do que as premissas. É muito mais difícil aderir às premissas de um crente, né, do que as premissas, por exemplo, de um ateu. Né? Então, é nesse sentido que eu diria que, racionalmente, é extremamente difícil dar razão, e aí o cálculo da razão, você postular a fé. Não que isso não seja impossível, mas eu acho que um pouco do trabalho do filósofo é pesar os argumentos, e no meu modo de pensar, me parece que a balança tende um pouco para o lado do ateu, principalmente, e aí eu não sei se vocês ainda querem falar sobre esse tema, se a gente começar a falar sobre o tema do mal, e do mal gratuito, porque uma coisa é, né, a gente pensar que alguém sofre em função de alguma coisa que fez, outra coisa é pensar no mal gratuito.
Então, eu acho que esse é um argumento extremamente relevante quando a gente está discutindo ateísmo. Quer falar alguma coisa, Leandro? Você ia dizer, voltando um pouco à questão da ciência, muito religioso entende o cientista como um ateu cujo objetivo é desmentir tudo que está escrito na Bíblia, por exemplo, né? E há uma passagem do Agostinho muito interessante em que ele demonstra que já na época dele existia esse tipo de coisa, ou seja, do irmão da igreja que queria desafiar o cientista de então, né, o astrônomo, com crendices. E o Agostinho, que tinha um grande interesse, por exemplo, no Gênesis, né, ele era apaixonado pela linguagem do Gênesis e de como as coisas aconteceram na criação, ele instruía a Grey, né, aos membros da igreja, que não fossem discutir com os filósofos e astrônomos, porque, embora eles fossem pagãos, eles eram imensamente inteligentes e preparados no que eles estavam estudando. E que a crendice do cristão frente à ciência do astrônomo seria motivo de chacota para o cristianismo. Então, Agostinho diz, fica aí e não discuta, porque eles são pesquisadores respeitáveis. Ed, quer falar alguma coisa? Quero. Eu lembrei de uma historinha, enquanto você falava do Jesus lá, o molequinho que foi crescendo e tal, do rabino e o padre que sentaram um do lado do outro no avião. Aí o rabino falou assim para ele, você é padre, né? Falou, eu sou. E se você for padre, o que você pode ser? Ah, eu posso ser bispo. E se você for um bom bispo? O rabino perguntou, falou, eu posso ser... Se você for um bom monsenhor, você pode ser o quê? Posso ser cardeal. Se você for um bom cardeal, você pode ser o quê? O rabino perguntou. Posso ser... E se for um bom papa, você pode ser o quê? E papa, você quer o quê? Que eu seja Deus? Falei, por que não? Um dos nossos meninos foi. E eu queria pegar uma carona aí na fala do Andrei, da questão da racionalidade, né, e citar um teólogo do terceiro século, Tertuliano de Cartago. Ele diz o seguinte, eu creio porque é absurdo. Se não fosse absurdo, eu entenderia. Então, eu creio. Então, eu creio porque é absurdo. E 700 anos depois, praticamente, Anselmo, de Cantuária, diz que a teologia é a fé em busca de entendimento. Que é o que nós estamos fazendo aqui hoje. Ou partindo de uma fé, ou da ausência da fé, mas buscando o entendimento dentro dos dois universos. Nós estamos fazendo teologia, discutindo o ateísmo, ou o teísmo. Nós estamos fazendo teologia, nós estamos em busca de entendimento. E também, eu acho que, sim, Andrei, existe a premissa e a conclusão, mas tem o day after da conclusão. E a partir da minha conclusão de fé, qual é a consequência da minha fé? E qual é a consequência da minha ausência de fé? E uma coisa que eu esqueci de falar na minha palavra inicial é que eu acho que essa experiência de fé é de uma ordem que acontece, que na teologia e na religião a gente usa o termo a epifania. Né? É um encontro com o divino aí. Né? É a Maria que encontrou com o anjo,